gente, quando eu cheguei aqui, né, Mireia me perguntou, não, se eu estava me sentindo bem, porque da última vez, foi minha primeira palestra, essa é a segunda, né, da primeira vez eu estava com muita dor de cabeça, passei o tempo todo antes com dor de cabeça, e dessa vez não, foi bem mais tranquilo, eu preparei, não senti dor de cabeça, nada, e aí eu até brinquei, né, dessa vez eu me acostumei, eles se acostumaram comigo, então eu disse, não adianta, ele vai fazer mesmo a palestra, então já tem outra marcada, né? Faço igual o Divaldo, já deixo outra marcada lá para frente. Então, em agosto, Marcinha não está aqui, mas já tem uma outra em agosto. Então, bem, gente, o tema de hoje, né? Primeiro agradecer, eu sempre esqueço, né? De agradecer a vocês que estão aqui, as pessoas que vão assistir aqui a palestra pelo YouTube e pedir aqui o apoio de vocês, né? Que é muito importante, tá? O tema é o Código Penal da Vida Futura. É do livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865, tá? Ela está na parte 1, é o capítulo 7 da parte 1, ok? Bem, assim, Código Penal, né, um negócio pesado, né, mas a gente vai na frente ver o que na realidade significa, tá? Vamos lá, vai funcionar ou não vai funcionar? Funcionou. Os objetivos da palestra, né, deixar mais perguntas do que resposta, como sempre. Nós vamos fazer uma introdução, né, ao livro, definir o que é determinismo, isso é muito importante, e listar os pontos, que são as penas e os gozos futuros, tá? São só 30. Vamos lá. E, novamente, como eu coloquei na outra, se você é a pessoa mais sábia da sala, você está na sala errada. Então, por isso que eu peço o apoio de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Agora, primeiro, gente, uma coisa aqui séria com a gente, tá? Você que está vendo a gente aqui pelo YouTube, eu vou colocar isso aqui também aqui na tela, tá? É o seguinte, com a pandemia, nós tivemos muitos problemas financeiros, tá? Então, nós lutamos muito para manter a casa. Manter a casa, por quê? Para a gente manter na casa, porque muitos centros espíritas, eles deixaram simplesmente de funcionar. E a gente confiando na providência divina, nós decidimos que nós íamos manter essa casa. Então, nós deixamos algumas coisas sem pagar. Nós escolhemos o que pagar em comum acordo, né? Então, hoje nós estamos com problema, tá? E esse mês foi um dos meses mais difíceis para a gente conseguir pagar o aluguel. Principalmente aluguel, fora as outras contas que chegam aí, que são contas fixas e contas que nós devemos, né? As contas que deixamos de pagar durante a pandemia. Então, nós estamos sem o Pix, que é uma forma fácil hoje de pagar, tá? Então, eu peço que as contribuições sejam feitas nesse CNPJ, no Banco Itaú, agência e conta, tá certo? Com certeza, a gente mantendo essa casa, que é uma casa boa, que nos dá um conforto, que dá conforto para vocês virem aqui, e chamo vocês que estão aqui ouvindo a gente, que compareçam aqui à nossa casa. Nós temos toda a segurança, né, nessa casa, tudo. Então, assim, nós temos um espaço grande que precisa ser aproveitado, mas para isso a gente precisa de gente encarnada e trabalhadora, tá certo? Desculpa ter me alongado muito nesse item, mas é um item que realmente está deixando a gente preocupado, né? Vamos lá. O livro é esse aqui, parte 1, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Um item, a carne é fraca, né? Ele fala sobre a influência do espírito sobre o organismo da pessoa, tá? Não é o organismo que dirige o espírito, e sim o espírito que dirige o organismo. O espírito é superior,
né? Nós temos algo superior que controla nosso corpo, tá? Nossas decisões. Não é porque uma pessoa como ele coloca, né, bilioso. Bilioso é aquele cara, né, brigão, né? Ele é bilioso porque o seu espírito é bilioso e não seu corpo é bilioso e influencia o espírito, tá? Então é mais ou menos isso que ele fala, que a carne é fraca, forte é o espírito, tá? Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, tá? Quando ele fala pena, ele coloca assim, que essas penas, elas foram estudadas, não é uma coisa determinada, não é como um código penal de uma justiça, olho como era antes, olho por olho, dente por dente, não. Não foi escrito e depois perguntado aos espíritos se eram assim. Os espíritos que se comunicavam naquela época com Kardec, sem internet, sem WhatsApp, era tudo na mão grande, carta, demorava 1 mês para chegar, 2 meses, atravessava, né, a França toda, carruagem para as viagens não eram de trens, eram de charrete, de carruagem, né? Então, não era fácil. E foram milhares de depoimentos dos espíritos para ele chegar a esses 30 itens, 30 e alguma coisa, que eu vou passar rapidinho aqui para a gente ver, mas que está lá no livro. Tá? Mas o importante é a gente saber que não foi. O espírito assim, tá? É assim mesmo? Não. O espírito chegava, fazia o seu depoimento, ele colhia aquele depoimento, milhares de depoimentos, fazia uma seleção, que isso está na palestra de Demétrio, né, Demétrio? Como era o nome mesmo? Como foi o nome mesmo da palestra? Isso, controle universal, tá certo? Então, voltem lá no nosso canal, tem todos esses vídeos, tá? Outra coisa, você que está assistindo, curta, compartilhe, ative o sininho, né? E se inscreva no nosso canal. Nós temos pouco mais de 600 inscritos no canal. Nós precisamos de 1000 inscritos, tá? Então peço aqui agora, campanha YouTube, 1000 inscritos, tá certo? Vamos lá. Eu estou pegando jeito com esse negócio, viu? De YouTube. Beleza, e o Código Penal da Vida Futura, que são os 30 itens. Vamos lá. Determinismo. Muitas vezes a gente vê, né, a doutrina espírita não é uma doutrina determinística, né? Não existe uma lei, não existe a lei, né? Não é uma, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Não existe, olha, isso é porque se o espírito chega em uma determinada situação, foi porque, um exemplo, se você tem uma cicatriz, né? Boa. O espírito levou um tiro, então o seu perispírito tem uma cicatriz, apareceu essa marca aqui, né? Uma marca de nascença. Não é isso. Não, pode até ser, mas não é determinado que seja, tá? Entre outras coisas que você ouve, se ele nasceu, você pode até ter uma ideia, né? Se ele nasceu com defeito físico, se nasceu com um problema na perna, foi porque ele tomou um tiro ou ele usou mal a perna. Espera aí, não é bem assim, pode até ser, tá? Então, vamos entender o que é determinístico, o que é determinismo, para a gente ter ideia, né? Quando alguém disser, olha, isso não a doutrina espírita não é determinística, tá certo? Então, vamos lá no Wikipedia. Determinismo, do verbo determinar, do latim determinare, que é a adição do prefixo de para fora e terminare. Terminar, limitar, finalizar. É a teoria filosófica de que todo acontecimento, inclusive o mental, é explicado pela determinação, ou seja, por relações de causalidade. Sim, tudo tem uma causa. É um dos axiomas, né? Que fala?
da doutrina, né? Aham. Eu tinha prometido a Márcia, ela não está aqui. Eu disse, Márcia, coloque um tema diferente para mim, né? Que eu não fale de ciência, que eu não fale de física, que eu não fale de buraco negro, que eu não fale de, né? De mecânica quântica, porque é o que eu sei falar. Mas eu vou usar um exemplo da física para a gente ter ideia exatamente do que seria um determinismo, né? Se você tem uma bola e essa bola está aqui num determinado tempo que a gente chama de T0, né? Você solta essa bola, você sabe o peso da bola, a velocidade inicial, a altura e a aceleração gravitacional, né? A força da gravidade que está puxando essa bola. Você vai saber exatamente as condições dela em T1, T2, T3. Tá? Então, isso é o determinismo da física. Você sabe exatamente, se você souber todas as condições de uma determinada partícula, você vai saber quando o passado dela e o futuro dela, determinado. Se você pegar hoje é fácil, antigamente não, era tudo na mão grande, tá? Mas se você pegar um programinha de computador que tem as órbitas do planeta, você vai saber exatamente onde estavam todas as estrelas e os planetas no dia que você nasceu. Você vai saber com exatidão, daqui a milhares de anos, onde vão estar as estrelas, né? E há milhares de anos passados. Então, isso é o determinismo da física e da cosmologia, no caso. Ok? Então, o que seria o oposto de determinístico? Tem uma palavrazinha aqui, estocástico, que nada mais é do que o que é aleatório, né? Então, você tem esses dados. Se você joga um dado, você não vai saber qual é o número que vai dar, né? Você tem dados aí, vários tipos de dados, e você não vai saber qual é o número que vai dar. Mas, se você tiver todos os dados desse dado físico, se você determinar todas as variáveis possíveis, você vai fazer isso. Só que é tão complicado fazer isso que você considera aleatório, tá? E aí, eu pergunto, tem alguma coisa aleatória, então, na natureza? Se você seguir por esse caminho, né, por esse raciocínio? Sim. Que é aquilo que eu não ia falar, a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela trouxe esse conceito de aleatoriedade para a física, tá certo? E aí, que eu também não ia falar sobre ele, que é Einstein, ele falou que Deus não joga dados com o universo, tá? Então, ele falou, olha, como é que pode? Se é uma coisa aleatória, né? Deus está jogando dados com o universo. E ele dizia uma coisa, na realidade vocês é que não entendem a mecânica quântica e, como vocês não entendem a mecânica quântica, vocês a consideram ela como sendo aleatória. Então, Niels Bohr, que era ateu, tá? Até onde eu sei ele era ateu, ele chegou para Einstein numa dessas conferências lá na Europa, né? Ele falou, ó, Einstein, não diga a Deus o que ele deve fazer, tá? Também dizem que pode ter sido Fermi que falou isso, Henrique Fermi, outro físico, tá certo? Então, espera aí, Marcelo, que eu vou chegar lá. Tá? Então, o que eu quero chegar é o seguinte, que na realidade, se a gente pensar no universo desde o seu início e hoje, onde nós estamos, e que se você soubesse todas as posições de todas as partículas do universo, você saberia o começo, o meio, o fim, e como nós fazemos parte do universo, nós também estaríamos dentro desse conhecimento de tudo
E aí, eu pergunto a vocês, quem conhece tudo de tudo? Aí vocês vão dizer, pensar, Deus. Mas aí a gente está trazendo Deus para nosso entendimento, e nós não entendemos Deus, tá? Então, assim, Deus sabe exatamente onde nós estivemos, o que vai acontecer conosco e o futuro. Tanto é que, se eu não me engano, é aqui mesmo no Céu e Inferno, é dito assim, olha, seria justo Deus criar uma criatura sabendo que ela vai falhar, né? Não, Ele sabe, porque o nosso desenvolvimento mais lento ou mais rápido só depende da gente. E que um dia nós vamos chegar num lugar, num estado de melhoramento, como é que fala? Me ajuda. De evolução, isso. De evolução. Perfeição, isso, exatamente, né? Então, assim, aquele conceito de que tudo vai acontecer, tudo está determinado, onde está o nosso livre-arbítrio, ele cai por terra ante a doutrina espírita, tá certo? É só porque isso é uma discussão, que é uma discussão filosófica, né, Mi? Que justamente isso, pô, você realmente tem livre-arbítrio, já que tudo está definido, tudo é determinado, né? Eu não tenho uma resposta, tá certo? Mas a doutrina espírita faz a gente pensar sobre isso. O acaso não existe. Exatamente, o acaso não existe. Tá joia, gente? Então ficou um pouquinho confuso, né? Ou não? Tá? Agora eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou contar uma história e vocês vão rir, tá? Se vocês, como talvez o microfone não pegue, que vocês estão rindo, eu vou colocar a risada no YouTube, tá? No vídeo. Aí já riram. Então, beleza. Bem, eu vou contar a história de José e João. Esse daqui é José e esse daqui é João, tá? Esse daqui é um filme, eu tirei essa foto de um filme, né? Que é um filme que eu quero ver a parte 2 dele, né, Marcelo? Eu quero ver a parte 2 desse filme. Quem não assistiu, ele está no Prime Video, né? Tá certo? E eu tirei essa foto lá por quê? Por causa do Baba. A história de José e João. Vamos dizer que esse é José e esse é João. Dois amigos, né, que gostavam muito de jogar bola, do Baba e tal, aquele Baba, dia de sábado, depois da cervejinha e tal. E aí, um morreu, o outro amigo morreu. E aí foi ficando, né? Aí depois José chegou para João e falou, pô, amigo, me diga uma coisa, quem morrer primeiro volta para dizer se lá no céu tem o Baba, porque aí eu vou me animar, né? Me diga aí se vai ter o Baba lá no céu. Tá certo. Um tempo depois, passou o tempo, aí José morreu. Beleza, ele foi, chorou no enterro, disse, meu amigo, volte para mim, me diga se vai ter o Baba no céu. Beleza, passou um tempo, tal, aí ele sonhou. José sonhou com João. João, meu amigo, e aí, tudo bom? Beleza. Rapaz, e aí? Tem o Baba no céu? Aí ele falou, rapaz, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e a outra talvez não seja boa. Aí, beleza, qual é a notícia boa? Sim, tem Baba no céu. Beleza, e qual é a outra? Ó, você está escalado para o jogo do final de semana que vem. Aí pronto, ele ficou triste. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é isso? Todo mundo quer ir para o céu. Tem até uma música, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então é por aí. Celo, obrigado por ter roubado sua foto. A gente acerta depois. A gente acerta o Pix depois, beleza? E vamos torcer, gente, para que tenha a parte 2 desse filme, viu? Porque deve ser engraçado. Bem, então agora vamos para a parte, né? A parte das penas, daquela coisa que não é bem assim. Vocês vão ver só o nome, porque muitas vezes você lê aqui como, né, esses livros, o livro da codificação, você vê palavras
pesadas. Antes, quando eu comecei a ler os livros, pô, aquelas palavras assim, né? Pomposas, aquelas palavras, rapaz, o pessoal fala bonito, viu? Mas eu vi que era da época. A época se falava assim, se escrevia assim. Hoje nem tanto se escreve assim. Se você pega uma publicação, você vê uma coisa mais leve, né? Você vê mais, as palavras são mais leves. Então essa palavra pena, ela fica um pouco pesada, mas não é. Na realidade não é, né? É um acontecimento, é uma consequência, tá? De tudo aquilo. Eu vou ler, tá? Mas vai dar tempo, a gente não vai passar muito tempo, tá? Vou passar e quem quiser volta lá no livro, tá certo? Volta lá no Céu e Inferno. Esse texto ele foi tirado da tradução de Evandro Noleto, tá certo? Então, se alguém tiver outra publicação, vai estar um pouco diferente as palavras, tá certo? Então, vamos lá. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida da observação dos fatos, aquilo que eu falei anteriormente, né? Da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Tá? Bem, isso daqui é uma coisa que é clara, mas que a gente precisa também entender. Tá? É inerente ao seu grau de depuração ou imperfeição. Todos nós somos criados. A criação é uma coisa que que a gente não consegue entender, tá? Não está ainda os espíritos de, olha, Deus sempre está criando, tá? Então, Deus cria o espírito simples e ignorante. As suas decisões, o seu livre-arbítrio, o leva a ter uma depuração ou imperfeição, mas sempre o caminho vai ser a perfeição, né? Não é isso? Perfeição. Pronto. Obrigado, Renê. Beleza. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação do gozo. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Olha ele aqui, toda imperfeição causa de sofrimento, né? Beleza. Alguma dúvida aqui? Está bem colocado. Não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Quer dizer, toda imperfeição, tudo aquilo que lhe impede a sua depuração, a depuração do espírito, tá? Ela precisa ser, vamos dizer, expiada, né? Ela precisa ser consertada, tá certo? Então, assim, reformada, isso, né? Exatamente. Então, assim, onde é que fica isso? Onde é que está escrito isso? Onde é que fica escrito isso? Né? Onde é que fica escrito isso? Que cada pessoa, você tem um livro, né? Você chega lá, São Pedro abre o livro, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, não é assim, né? Isso fica em você. Exatamente, o céu e o inferno está dentro de nós. Tá certo, gente? Então, ninguém manda você para um determinado lugar, para outro determinado lugar. Não é assim. Depende, é uma lei, tá? Então, vamos ver. Não, tá bom. Em virtude da lei do progresso, que dá
a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. O futuro é aberto a todas as criaturas. Cadê o determinismo? Cadê o determinismo? Ele cai aqui. Cada um conforme suas obras. Exatamente. Cada um conforme suas obras. Eu estou repetindo porque o microfone não pega. Beleza? Ó, gente, se pedir para parar, para vocês lerem, para a gente entender junto, pode falar, tá certo? É porque não tem outra maneira de se fazer esse tipo de exposição, tá? Tem que ser item por item, mas se preocupe não, são 30. Sendo o sofrimento inerente à perfeição, como a imperfeição, como o gozo à perfeição, tá vendo? O sofrimento é inerente à imperfeição, o gozo à perfeição. A alma traz em si mesma o próprio castigo, em si, aquilo que eu falei, onde é que está escrito? Em si mesma, na alma, no espírito. O próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Você não vai eu vou para o purgatório, eu vou para o umbral, eu vou, entendeu? Se bem que meus amigos estão tudo lá, deve estar tudo, vieram do umbral, vão para o umbral, isso não é problema. A gente vai sair de lá. Tá? Acho que eu pulei. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Puxa vida, esse dói, viu? Rapaz, esse é brabo, porque quantas vezes você fala assim, merda, droga, devia ter feito aquilo, não fiz. Aí você sente, né? Deixei de fazer o bem, poderia ter feito bem. Aí, beleza, não, da próxima vez eu faço bem. Não fiz o bem, deixei de fazer o bem. Até uma hora que você automaticamente vai fazer o bem. Não se preocupe. Quer dizer, se preocupe, mas vai ser assim. Se preocupe, porque você precisa dar atenção, você precisa se trabalhar, você precisa se conhecer. Tá? Outra coisa interessante. Quando a gente fala do determinismo, e a gente vê isso aqui, você diz, puxa vida, onde é que eu estou hoje, aqui na Terra, né, num planeta de provas e expiações? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha situação? Então você tem uma ideia do que você pode ter feito. Por que a gente está aqui hoje, né, conversando sobre esse assunto? Tá? Porque em algum momento nós decidimos que iríamos mudar. Tá certo? Quando? Eu não sei. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Aquilo ali, sofre pelo mal que fez. A atenção constantemente dirigida para esse mal, aquilo que eu falei. Se você está ligado, velho, você... Você trata de se corrigir. Tá? Mas esse trata de se corrigir é hoje, amanhã? Pode ser hoje, de hoje para amanhã, mas não é bem assim. Você vai... É um treino. A gente falou, acho que terça-feira, não foi? Que na realidade é um treino. Quando um jogador de futebol ele treina, quando um ator ele ensaia, é para que aquilo aconteça, aquilo flua automaticamente, sem muito pensar. Então, eu acho que esse é o nosso treino aqui com relação a isso. É de que esse bem, não precisa, vou ali fazer o bem. Vou ali fazer o bem de novo. Para contar ponto aqui no livro lá de São Pedro. Né?
Ah, bônus horas. Bônus horas, como no nosso lar, não é bônus horas? Isso. Vamos lá? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem o começo do progresso. Tá? Então, toda maratona começa com o primeiro quilômetro. Né? Então, você vai, corre o primeiro quilômetro, segundo, terceiro, daqui a pouco, quando você pensa que não, você está no 30, e aí você não desiste, não. Você vai. Né? Você se quebra todo, mas você vai. Então, é mais ou menos assim. Você primeiro tem que dar o primeiro passo. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou os seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Me ajuda aí, nascer, morrer, renascer. Essa é a lei. Sete de Lau, essa é a lei. Isso. Sete de Lau é assim, né? Em francês. Está lá no túmulo de Kardec, né? Quem quiser ver, entra aí na internet depois, vai lá no túmulo de Kardec, é o que está escrito lá na sua... Não é uma lápide, não, é um monumento celta, né? Ficou legal. Ainda vou lá. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Olha, quer no mundo corpóreo, aquilo que eu falei. Se a gente está sofrendo, se a gente tem alguma, digamos assim, alguma aflição constante nessa vida, né? A gente quase que com certeza a gente é devido à imperfeição. E aqui é que a gente vai procurar se conhecer, conhecer as nossas imperfeições. Exatamente, autoconhecimento. Final do Livro dos Espíritos, eu estou repetindo. E isso daí, você diz, puxa vida, como é que eu vou me conhecer? Né? Você tem muitas ferramentas hoje. Tá? Uma das ferramentas é o espiritismo, a outra é a terapia. Tá? Existem maneiras de você abordar. Então, desde lá dos filósofos gregos, o autoconhecimento, tá, era um caminho, né, para você atingir a perfeição. Tá? Hoje a gente entende o que é isso. E para lugares melhores, isso mesmo. Né? Exatamente. Que não é um lugar. É que não é o lugar, tá? O lugar dentro da gente. Tá? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuadas ou agravantes nas quais foi cometida. Né? Por exemplo, talvez a gente até fale disso lá na frente. Muitas vezes você vem com uma doença pré-existente. E aí, na vida corpórea, tá? Aqui encarnado, você começa a trabalhar. Tá? Você começa a trabalhar no caminho do bem, você se esforça, você melhora. E aquela doença que estaria pré-determinada, matou o determinismo, pré-determinada, você não vai precisar passar por ela. Porque você já faz o bem, já treinou no bem, já automaticamente faz o bem. Tá? Vamos lá. Eu já falei esse? Não. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo.
A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado, segundo o seu valor. Tá? Essa palavra castigo. Castigo, é isso? Provação. Provação, é. É aquilo que eu falei, as palavras são pesadas, né? As palavras da época são pesadas. Porque, na realidade, você não tinha, apesar de você, da tradução, né? Talvez em alguma tradução esteja diferente, eu nem sei. Mas nessa tradução está assim, castigo. Ele pegou a palavra pesada, né? Castigo, venha cá, ajoelhe no milho. Né? Vamos lá. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. A gente ouve falar na época que pagava indulgência, né? Pagava as indulgências, né? Então o cara ia lá falar, normalmente, né? Ia subindo a hierarquia da igreja. Então, quanto mais rica a pessoa fosse, ele ia se confessar com uma pessoa de uma hierarquia maior da igreja. Consequentemente, a indulgência não era relativa ao pecado, era relativa às posses da pessoa. Né? Quando a pessoa não tinha dinheiro, tinha habilidade, ia lá, pintava um afresco. Né? Então, hoje nós vemos coisas lindas, né? Obras lindas que foram fruto de pagamento de indulgência. Então o cara chega lá, pronto, agora eu vou para o céu. Né? Paguei ali e vou para o céu. Ô, engano. Pois é. Quantos espíritos a gente ouve, né? Mas eu paguei. Pagou nada, filho. Você está inadimplente. Seu nome está no SPC. Tá? Como a duração do castigo depende da melhoria do espírito, o culpado, que nunca melhorasse, sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então, para o espírito sofredor, ele sente aquela pena como se ela fosse eterna. Evoluía um ato de inteligência. Evoluía um ato de inteligência, isso mesmo. Ele está ali, aquela pena para ele é eterna, ele está vivendo eternamente aquele sofrimento, aquele suplício, aquela situação. Ele não vê saída. Quantas vezes nós, na própria vida, você está com uma dor de cabeça, você está se sentindo mal, puxa vida, não vou melhorar, sabe? Não adianta, aí toma remédio, vai piorar, e aí, estou ruim. E de repente você consegue sair daquela situação. Você respira, rapaz, a dor de cabeça passou. Olha que coisa, né? Quantas vezes a gente acha que aquilo ali vai ser eterno, aquela dor de cabeça, aquele sofrimento vai ser... Imagine o espírito sofredor. Imagine a situação. A gente tem exemplos, e muitos exemplos aqui também no céu e inferno. Tá? E nós temos exemplos de espíritos felizes também. Tá? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não entreverem o termo da situação em que se acham e acreditarem que sofrerão para sempre, que faz tais castigos lhe pareçam eternos. Ih, dei spoiler. Eu acabei falando lá disso daí, a repetição. Repete a mesma coisa que fez na vida passada. Exatamente. Ele continua repetindo os vícios, aquilo que ele sempre fez na passada. Então, se ele adquire bons hábitos contra os vícios, ele passa de fase. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Seria muito fácil, né? O cara faz um monte de arte, tal, é um assassino, é um ladrão, é um latrocida, e etc, etc, etc. Aí chega no final da vida, ele se arrepende, tem extremoção, né? E beleza, vai para o céu. Não é assim. A justiça divina, tá? Ela precisa da expiação e da reparação.
para que você aprenda. Você aprende espiando e aprende reparando. Porque a ideia é justamente o aprendizado para a perfeição. Né? O aprendizado para a perfeição. Puxa, mas vem o que depois da perfeição? Né? Muitas vezes, você não sei. Você até imagina, né? É um mistério. Você, puxa vida, as pessoas dizem, pô, quem é o meu exemplo? A gente tem aqui o pessoal aqui embaixo e daqui dos quadros, depois eu até coloco essa foto, e Jesus ali. Pô, é Jesus. Você diz, pô, mas eu me comparar a Jesus? Por que não? Ele é nosso exemplo. A gente precisa nos mirar, né? A gente precisa ter um modelo. E é ele. A gente diz, mas Jesus é Jesus. Sim, mas Jesus, a gente sabe que ele também passou por todo esse perrengue. Né? Ah, em que lugar? Não sei, o universo é infinito. Né? O universo é infinito. Eu não posso falar muito não, senão daqui a pouco eu vou parar em Big Bang, buraco negro, eu tenho que me segurar. Vamos lá. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. Bem, é a repetição, é a repetição. Então, esse muito mais tempo para ele pode parecer até eterno. Pode não, parece eterno. Pode não, parece eterno. Tá? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Transição planetária, o livro além de... a gente não tem Divaldo ali não. O Mundo de Regeneração, o livro de Divaldo, que ele é uma sequência, né, Mi? É uma sequência, né, de vários livros e o último é esse, né? O Mundo de Regeneração. Então, assim, brother, se você está perturbando, bye bye. Você não vai pegar o trem, você vai ficar. Você não vai pegar se a Terra vai passar, né, está passando por um momento em que a gente não sabe a duração. O bem tem que ser melhor que o mal. Exato, o bem tem que ser melhor que o mal, por um período de regeneração que a gente não sabe. Tem até o pessoal até fica fazendo cálculo, né, o que Chico falou, aquela coisa, né? O bem. Tem gente que fica fazendo conta, né? Agora, foi. A transição planetária é o bem que você cultua que vai vencer o mal existente no planeta, seria isso? Dentro de você. Você passa a ser um colaborador. Você passa a ser um colaborador. Beleza. Então, gente, é exatamente aí. A gente tá nessa situação hoje, de passar a Terra, de passar de um planeta de provas e expiações, né, onde você está, nós, estamos pagando, a maioria. Pagando não, regenerando, né, regenerando, para passar de um mundo, nós vamos passar para um mundo feliz? Não. Vamos passar para um mundo... Para um mundo, a gente sai de provas e expiações para um planeta de regeneração. Para um planeta de regeneração, exatamente, regenerar. E vamos nessa. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso, por vezes, é lento e tenaz sua obstinação no mal. O livre-arbítrio, seja você praticando bem, dentro da lei de Deus, para você... Exatamente. Quanto mais a gente se aproxima disso, mais a gente regenera. Quanto mais a gente se aproxima disso, desse sentimento, dessas atitudes, a gente se regenera. Então, se você não... Você tem o livre-arbítrio. Olha aqui, aquilo que a gente falou do determinismo, então não existe livre-arbítrio. Se é tudo determinado. Você não tem. Né? Se tem livre-arbítrio, o determinismo cai por terra. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E exatamente. A cada um conforme as suas obras. E a cada um conforme suas obras. Eu estou repetindo porque o microfone não pega o que você fala.
Tá certo? Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Nós temos o nosso anjo guardião, que está aqui do nosso lado. Isso é tão verdade. É o livre-arbítrio. Deus jamais os abandona na medida em que o amor de Deus está dentro de nós. E nós temos... É a segunda. Exatamente. Tá? Toda criatura só é responsável pelas suas próprias faltas. Você não vai pagar. Olha, eu posso até, por exemplo, ele coloca, né? Se alguém estimula uma pessoa a cometer um ato, ela vai ser corresponsável. Mas se a pessoa está aqui do seu lado e comete um ato, você não participou só porque ela é seu amigo, ou seu parente, ou o pai, a mãe, você não vai pagar por ela. Né? Então, mais ou menos isso que está dizendo aqui. Tá? Vamos lá. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem algumas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são mais ou menos idênticas. Né? Então, você olha, é mais ou menos parecido, ele é imperfeito, ele foi, né? no momento da criação. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos, podendo esta ilusão se prolongar por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Por isso que existe umbral. Né? E isso ele ainda coloca, o umbral, ele ainda coloca que as punições, por exemplo, alguém que é orgulhoso, ele vai ver que aquele que ele pisoteava, aquele que ele se achava superior, está infinitamente acima dele. É um exemplo, ele coloca vários exemplos aqui também. Tá? Para o criminoso, apresenta incessante de suas vítimas e da circunstância do crime, é um suplício cruel. Ele está aqui me cobrando, a gente ouve muitas vezes isso. Né? É o suplício dele, muitas vezes ele nem está ali. É na mente dele que ele está, na mente, né, do espírito que ele está cobrando. Faz uma entrevista. Isso foram nossas escolhas, não é Deus que nos está castigando. Nossas escolhas nos levaram a esse ponto. A semeadura é livre, Alguns espíritos estão mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância de sua posição, como da sorte que os aguarda, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhe suavize os tormentos. Então, esse é o momento em que muitas vezes nós vemos, e é nesse momento que você pode ajudar um espírito. Você, muitas vezes, o espírito ele se manifesta numa situação assim, e você consegue, de alguma maneira, tocar ele. Pode ser, naquele momento, que aconteça isso. Temos vários exemplos, muitos exemplos na literatura. Tá? 26. Para o orgulhoso, é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercado de todas as atenções, os que na terra havia desprezado, enquanto ele é relegado aos últimos lugares. Né? A gente falou isso. Rapaz, tá difícil o negócio aqui. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente, aqui, encarnado, reparando aqui mesmo o mal praticado, para não ter de repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. 2 caminhos, o perdão e o amor. O perdão e o amor, 2 caminhos. A situação do espírito, desde a sua entrada no mundo espiritual, não é outra, senão a que ele mesmo preparou para si na vida corpórea. Ponto. Né? Certamente, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Porque existe a justiça de Deus diante das suas leis, que estão registradas em nossa consciência. As leis de Deus estão registradas em nossa consciência. Então, assim, não é Deus que nos pune, mais uma vez a gente repete, não é Deus que nos pune. Nós que nos colocamos nesse lugar. Nós que nos punimos. Nós que nos punimos isso. Por serem temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da vontade humana, as penas constituem ao mesmo tempo castigos e remédios que auxiliam a curar as chagas do mal. As penas que o espírito sofre
na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. Quer dizer, se você ainda, você já vem nessa situação e ainda bagunça mais sua vida, Você tem a oportunidade. Deus pergunta-se, não daria maior prova de amor por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes inerentes à imperfeição? Poxa vida, a gente você quer entrar aí nos mistérios, que dizer, mistérios eu não acho nenhuma palavra assim, mas são coisas incompreensíveis a nós, né? Qual o mérito? Qual o mérito? Qual o mérito? Na nossa mente de humano, né? De humano que eu falo, de espírito, qual o mérito? Não tem lógica. Isso se contradiz à lei de evolução. Isso, é uma contradição à lei da evolução. 33. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à perfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo e em suas consequências naturais e inevitáveis. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. Significa escolhas. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Então, gente, assim, esse é um resumo, tá? Na biblioteca, né, Neidinha, nós temos o livro O Céu e o Inferno, tá? Eu acho que inclusive é essa tradução, né? Inclusive é essa tradução. Então, assim, muitas vezes a gente deixa de alguns livros, né, da codificação, a gente acaba não lendo, não estudando, mas tem coisas interessantes nela. Tá certo, gente? Então, obrigado. Curtam, like e escreva. Vai deixar, Mica, desliga.